Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Está começando agora mais um Cooper News SC para você. Veja então os destaques de hoje. Terceiro Campo Agro Acelerador de Inverno reúne mais de 1.200 associados da Cooperja. Diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina comenta sobre a fumaça branca que foi anunciada no Porto. Para começar bem a semana, uma receita especial do pão russo ou o pão no bafo. E no episódio Tecnologias que Conectam, saiba mais sobre agricultura de precisão. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. Estamos chegando para mais uma semana. E o papo começa hoje destacando o terceiro Campo Agro Acelerador de Inverno, evento da cooperativa Cooperja, que reuniu mais de 1.200 associados. O foco deste ano esteve voltado para as hortaliças, frutas, grãos, pastagens e uma série de tecnologias que estão no mercado para facilitar a vida do produtor rural. Foi mais um grande dia na reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. A ideia, que nasceu de um desejo, foi frutificando, evoluindo, até chegar ao patamar de hoje. Há 3 anos, ninguém imaginava que o Campo Agro Acelerador de Inverno pudesse atingir o patamar que atingiu. Mas a energia dessa gente, a disposição dessa gente, fez brotar um evento com a cara da Cooperja. O tema do Dia de Campo deste ano fala em longevidade nos sistemas de produção. Mas o que na prática isso significa? Bom, significa que ao cuidar da terra com culturas rotacionais, todo o período do ano, o agricultor está cuidando da saúde das suas áreas agricultáveis, ganhando em escala e em rentabilidade. Porque é isso, de fato, o que interessa no final. Aumentamos aqui a área das vitrines tecnológicas, aumentamos a diversificação aqui também com novas culturas, né? E esse ano também a cooperativa também decidiu trazer expositores, né, Domar, na área mais também de equipamentos, de plantadeiras para plantio direto, né, de rolo faca, drones também, vamos dizer assim, opções também que possam ser usadas no inverno. Então a gente aumentou o número de expositores, né, mas com certeza com aquele objetivo assim de levar a diversificação agora nessa entre-safra. Em 12 mil metros quadrados de área, a Cooperja colocou em prática vitrines tecnológicas nas áreas de hortaliças, aveias, trigo forrageiro, aveia para pastagem, trigo silagem, plantas de cobertura e também sobre o plantio direto. Por falar nele, no plantio direto, a Ipagre demonstrou aqui que é possível plantar hortaliças com esse perfil de solo.
Basta observar alguns critérios básicos. As técnicas elas evoluem a cada ano, né? Então essa técnica de cultivar hortaliças com plantas de cobertura é uma técnica que sofreu bastante ajuste ao longo dos anos, ao longo dos 30 anos da sua evolução, e hoje ela está no ponto certo assim para uso dos agricultores, né? Porque ela consegue apropriar a proteção que ela faz ao solo com a promoção da saúde das plantas, né? Então aqui nessa atividade junto com a Copérgia, nós temos demonstrado isso no campo demonstrativo, né? E os resultados têm melhorado a cada ano, né? Então mesmo numa condição experimental como aqui, os agricultores conseguem visualizar com bastante presença assim, os benefícios que o uso de plantas de cobertura faz para as plantas. Outro destaque foi a expansão da área de frutas. A Copérgia, que já trabalha há anos com banana, maracujá e pitaia, agora abre espaços para a tangerina e para a amora. Aliás, o seu Lucas aceitou o desafio e já consegue medir os benefícios. Foi bem tranquilo, a gente nunca tinha visto mesmo. A gente viu num colega nosso que já plantava para eles e nós de cara já conversamos com o Delcio disse pode plantar que a gente compra tudo. E plantemos e estamos bem contentes. E como é que foi a implantação do pomar? Foi bem tranquilo. A gente adquiriu as mudas com o produtor deles também, implantamos. O crescimento dela é bem rápido, bem robusto. O custo inicial que é um pouco caro, depois ele se dissolve, né? O custo é o primeiro ano na implantação, os moeirões, os arames, a muda. Além disso, não tem mais. E como é que foram as produtividades? Nossa, vai ser a segunda safra esse ano. Ano passado, o primeiro ano é sempre um pouco mais amenas, mas já deu um bom dinheiro, um bom retorno. A primeira coisa é ver se essa cultura pode ser plantada aqui na nossa região. A gente sabe que plantar e colher é fácil. O desafio é o quê? É colher e de uma forma que essa cultura ela seja rentável. Então, para isso, ela tem que se adaptar bem à nossa região, né? E, claro, daí a gente precisa também ver como é que a gente vai encaixar essa fruta no mercado. De acordo com os clientes que a gente já tem, essa fruta vai entrar numa janela que faz sentido. Então, tem uma série de detalhes que a gente precisa observar e ficar atento. E por isso que é difícil você desenvolver uma nova cultura, porque tem muitas coisas. Ela tem que produzir bem e também tem que ter um mercado que vai absorver, um mercado que faz sentido a gente estar plantando essas novas culturas. A FECOAGRO, como sempre faz, aliás, desde o primeiro evento, trouxe para o campo agroacelerador os seus conceitos em adubação. Na pastagem e nos grãos, os processos estão consolidados. No HF, começa a ganhar expressão. Na cultura do HF agora, nós da FECOAGRO trouxemos a nossa linha de nitrato de cálcio, que é uma matéria-prima essencial e muito importante para verdura, frutas em geral. Quando a gente analisa essa matéria-prima de fonte nítrica, a planta ela absorve rápido e metaboliza lento. Então, no caso de um fruto, dá um fruto mais pesado, com calibre bonito, né? Então, aquele fruto no final garante um fruto de prateleira melhor, mais saudável, e a gente não deixa aqueles frutos rachados, sabe? Então, tudo isso é trazer inovação, tecnologia para complementar ainda mais uma nutrição na propriedade. O que foi trazido de novidade é a questão de uma adubação equilibrada para a gente alcançar aquele potencial genético que já está empregado na semente. Então hoje o produtor ele investe numa semente de alta tecnologia, né, com potencial genético que tem uma expressão de produzir bastante volume de pasto, que é o alimento do animal, para produzir para carne ou para leite, mas muitas vezes ele não consegue alcançar esse potencial genético. E nós da FECOAGRO nós trazemos algumas manejos de adubação e tecnologia que favorece, né, nós conseguirmos alcançar esse potencial genético. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, segunda-feira, é dia de comentário, a cargo da FECOAGRO Santa Catarina. O diretor executivo, Ivan Ramos, comenta sobre a fumaça branca que surgiu no porto. Nos últimos meses, o setor de importação de fertilizantes de Santa Catarina tem atravessado momentos difíceis e polêmicos. Tudo devido aos atrasos de atracação de navios com matéria-prima no porto de São Francisco do Sul. Os importadores manifestaram preocupação diante da demora para o fornecimento dos adubos para o plantio no prazo certo. À medida que se aproximava a época de utilização dos insumos nas lavouras
e que, paralelamente, se constatava ampliação dos atrasos das atracações dos navios, os nervos se acirravam e o relacionamento com a administração do porto também. Sem querer entrar no mérito das razões do atraso, a verdade é que os importadores e administradores do porto se estranhavam ao tratar do problema. O que mais revoltava os importadores de fertilizantes era a informação de que outros setores estavam sendo privilegiados nas atracações, em detrimento dos fertilizantes. O porto rebatia que não havia preferência, mas todos sabiam que os navios com madeira sempre tiveram prioridade, prevista em normas aprovadas pelo próprio porto. Quando os nervos se acirravam, até números distorcidos eram divulgados para justificar esse ou aquele procedimento. Até mesmo a Federação das Indústrias foi acionada para defender o setor industrial, especialmente o setor siderúrgico. Os importadores de fertilizantes não reclamavam do setor de aço, mas sim da madeira. Os navios com madeira, além de não sofrer com demurragem, tinham preferência para utilizar os terminais. A propagação de que a cada 3 navios de fertilizantes entrava um de outros produtos, embora existisse na norma, não acontecia na prática, pois quando chegava um navio para madeira, passavam todos os demais para trás. Essa era a revolta do setor de fertilizantes. A defesa do setor era priorizar os fertilizantes devido ao calendário apertado para a entrega aos agricultores. Requereu um berço só para esse setor e não foi atendido. Também solicitou ampliação da prancha de descarga, ou seja, acelerar o tempo de descarga, e também a atracação pela ordem de chegada dos navios. Felizmente, saiu a fumaça branca nesses 2 quesitos. No início deste mês, a administração do porto publicou nova normativa atendendo esses 2 pleitos do setor, mas para vigorar somente após 4 de outubro. Foi uma decisão positiva, mas que só vai amenizar para a próxima safra. Para esta temporada, a época de entrega dos adubos para o plantio de verão em outubro já passou. Portanto, os problemas de atrasos e de custos com demurragem vão continuar neste ano, afetando os resultados das indústrias. Mas pelo menos agora já tem norma planejada para daqui para frente. Para esse ano, o leite já está derramado. Somente a Fecoagro já gastou mais de 5 milhões de reais em demurragem neste ano, sem considerar os custos dos desvios de navios para outros portos, para depois trazer por terra os fertilizantes até a indústria em São Francisco do Sul. O setor vai arcar com prejuízos e ainda corre riscos de ficar com saldo de matéria-prima para o próximo plantio, exposto a perdas com queda de preços. O episódio deste ano deixou uma lição de que todos os importadores precisam ter um plano B planejado nas importações. Optar por outros portos, a Fecoagro está estudando alternativas. A verdade é que o Porto de São Francisco do Sul não tem estrutura para o movimento atual e precisa tomar providências urgentes, porque o problema não para por aí. Na próxima safra, se não houver melhoria, a novela vai recomeçar tudo de novo. Espera-se que os responsáveis não deixem para discutir em cima da hora. E veja agora os assuntos que teremos depois do intervalo. Para começar bem a semana, uma receita especial do pão russo ou o pão no bafo. E no episódio Tecnologias que Conectam, saiba mais sobre a agricultura de precisão. Agricultor, você já ouviu falar que o barato pode custar mais caro? Portanto, evite reduzir o uso de tecnologia na sua lavoura. Produtos especiais trazem mais produtividade e lucro. Não dê um passo atrás. Compre fertilizante de primeira linha. Ele garante maior resultado na sua colheita. Nobre Alga Mais com alga marinha já comprovou sua eficiência. Compre Nobre Alga Mais e Cooper Animais. Você terá maior produtividade na sua lavoura. Peça já na sua cooperativa.
A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. A Cooperalfa cuida do futuro, consolidando a experiência dos pais e o jeito novo de fazer do jovem, através de programas educacionais e de apoio à gestão da continuidade. Cooperalfa. Cooperar é evoluir. Inovação, tecnologia, produtividade, rentabilidade, sustentabilidade. A matéria orgânica desempenha um papel fundamental na manutenção das funções do solo. Pensando nisso, a FECOAGRO está lançando no mercado de fertilizantes sua nova solução, Fert Mais Organo Mineral. Toda a tecnologia dos fertilizantes diferenciados FECOAGRO, agora com fonte orgânica, que irá favorecer o aumento da atividade biológica do solo e promover maior desenvolvimento do sistema radicular. Possui em sua fórmula o Alga Mais, um componente da alga marinha, litotâmino, que favorece a multiplicação de micro-organismos benéficos. Os nutrientes orgânicos e minerais são peletizados, trazendo uniformidade e dureza ao fertilizante, facilitando a aplicação no solo. Integrando a agricultura regenerativa, o Fert Mais Organo Mineral é a chave para uma produção com mais rentabilidade e sustentabilidade. Disponível nas cooperativas filiadas à FECOAGRO. E nessa segunda parte do programa você vai aprender a fazer uma receita trazida por imigrantes russos no município de Bom Jesus do Oeste, no extremo oeste catarinense. Conheça o pão russo ou então o pão no bafo. Quem ensina é a agricultora Nelda Krebs. A minha receita é bastante antiga, ela veio com os meus antepassados da Rússia e, conforme o relato deles, ela era uma receita muito apreciada lá, era um prato típico da época. Então aqui para fazer a massa, nós temos 4 xícaras de farinha, 2 colheres de fermento, 2 colheres de açúcar, 2 colheres de banha e 1 colher de sal e a água para dar o ponto da massa. A gente vai amassando com as mãos. A água é conforme precisa. Essa massa, ela é uma massa rústica, ela não é cilindrada. Então a massa agora precisa descansar 30 minutos até dobrar de volume para depois fazer a receita. Enquanto a massa está descansando, então nós vamos arrumar as almôndegas para fazer o recheio. Então vai sal, açafrão e um pinguinho de pimenta. É opcional. Aí é só misturar e fazer as almôndegas. Então agora a gente leva as almôndegas, frita elas e prepara um molho com carne moída e depois joga as almôndegas fritas dentro do molho. Aqui já tenho pronto, que é o recheio do pão. Então eu fritei as almôndegas, fiz um molho com a carne moída e coloquei as almôndegas aqui dentro do molho.
Então agora nós vamos pegar a massa, fazer os pãezinhos, colocar na panela. Então depois de colocar na panela, a gente deixa dobrar de volume, mais ou menos meia hora. Então agora que os pãozinhos já cresceram, nós vamos acrescentar repolho e batatinha ralada e 3 xícaras de água. Tampar. Deve ser uma panela que não deixe escapar o vapor. E botar cozinhar por 30 minutos. Então aqui o pãozinho já está pronto. Vou colocar ele agora numa travessa para depois colocar o recheio. Essa receita foi meu bisavô que trouxe da Rússia, porque ele foi para a guerra. Então ele era cozinheiro lá na guerra, ele cozinhava para os soldados. Foi lá que ele aprendeu essa receita. Então ele trouxe ela para cá, para o Brasil, e ela continua na nossa família até hoje. Então ela está na 5ª geração já. E no episódio de hoje da série Tecnologias que Conectam, o assunto é agricultura de precisão. Essa tecnologia permite maior controle do processo produtivo através de informações exatas, contribuindo para uma produção eficiente, lucrativa e sustentável, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Nesta reportagem do Alfa TV, você vai ver como aplicar essa tecnologia na sua propriedade. Diminuir o desperdício, reduzir os custos de produção e aumentar a produtividade e lucratividade. Essas são algumas vantagens da agricultura de precisão, uma tecnologia que permite o gerenciamento agrícola através de informações exatas, para decisões assertivas. Estamos em Linha Cascavel, Chapecó, na área experimental da Cooperalfa, e a gente vai explicar qual o processo ou como fazer agricultura de precisão. Leandro, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, então, da agricultura de precisão é nós fazer o mapa da área. Coletar as coordenadas da área, gerar um mapa, e através desse mapa nós vamos dividir a área em grids, tá? Geralmente aqui no sul nós fizemos grids de 1 hectare. Cada grid vai ser composto por um ponto e uma amostra, que coletadas, embaladas e colocadas na embalagem que vai na sequência para o laboratório da IPAGRE para fazer análise de nutrientes. E essas amostras, elas podem ser coletadas de maneira manual e mecanizada. Como funciona? Certo, Andressa. Então, assim, o nosso projeto ele é bem dinâmico, né? Ele pode ser feito a coleta manual, o produtor, o técnico ensina para o produtor como fazer a coleta, né? Faz com extrator de solo, ou pode ser mecanizada, que é com o quadriciclo. Mas a qualidade da coleta, tanto manual quanto do quadriciclo, que é mecanizado, quando bem feita, tem o mesmo valor. A amostragem do solo é um procedimento essencial em agricultura de precisão, pois possibilita o conhecimento da fertilidade e das características que influenciam na produtividade. Com as amostras coletadas, é hora da análise. O Laboratório de Solos da EPAGRE realiza esse trabalho de geração de dados. Após as amostras terem sido coletadas lá no campo, elas chegam aqui no laboratório. Inicialmente elas são protocoladas, onde é colocado o nome do agricultor, os dados cadastrais, né? E as amostras vão para um processo de secagem. Esse processo ele dura em torno de 3 dias para perder toda a umidade aí que as amostras tiveram no campo.
Após todo esse processo de protocolo e secagem, que a amostra segue o fluxo para a sua análise propriamente dita. Então a gente tem inúmeras vidrarias, né, para esse processo de análise. Para cada elemento ou conjunto de elementos, ele segue um fluxo específico. Então são diversas etapas que tem que seguir no laboratório até chegar nos resultados que o agricultor vai utilizar, né, para fazer sua recomendação de adubação. Depois de realizadas as análises, é o momento de interpretar os resultados e verificar as necessidades de correção do solo. Após o produtor receber essa recomendação que é feita pelos técnicos, pelos profissionais, pelos agrônomos, tá? Eles vão tomar de decisão o que fazer na área, porque tem áreas que vai 2, 3 anos para você terminar o processo de recomendação ou de correção do solo. É um processo gradativo. É um processo gradativo. Na sequência entra essa questão de aplicação com equipamento do produtor, se ele tem disponibilidade, ou também podemos fazer com os caminhões do Fertialfa, que é um serviço que a Alfa disponibiliza para o associado. Então existe a possibilidade de fazer essa correção com taxa fixa e taxa variável. Explica um pouquinho melhor isso. Isso mesmo. Taxa fixa, que daí o produtor define uma dosagem que vai ser feita na área dele, fixa, vou aplicar 2 toneladas de calcário para ele. Então isso seria na modalidade de dose fixa. Na variável, nós usando os mapas de agricultura de precisão, tá? Que daí nós vamos pegar esse mapa depois de compilado os dados, de feita a recomendação, junto com o profissional e o produtor, e nós colocamos no caminhão, que lá tem um topper que vai fazer a leitura conforme ele vai passando via GPS e largando conforme o mapa está recomendando, né? Vai oscilando a dose conforme a necessidade do solo. Quem trabalha com agricultura de precisão sabe das vantagens dessa tecnologia. Os irmãos Lucas e Saul Zampiva, de Guaraciaba, extremo oeste catarinense, começaram a implantar essa tecnologia há 4 anos. E os resultados já começaram a aparecer. Faz 4 anos que nós começamos a fazer as análises, né, para reproduzir os mapas para usar a agricultura de precisão. Daí, de lá para cá, foi feita uma área pequena no início, né? E em torno de uns 10 hectares, daí depois foi utilizado uma área maior que a gente viu que deu resultado, né? Quanto mais informação a gente tem com que a gente está lidando, eu acho que a tomada de decisão vai sair mais exata, né? Claro que às vezes o custo inicial de tu corrigir um solo não é barato. Isso nós sabemos, corrigir fósforo, potássio, né? Só que no fim da conta vale a pena porque tu vai corrigir uma vez e manter para o resto de um período, né, de tempo. E quando a ceifa entra na lavoura, aí tu ergue as mãos para o céu e diz que valeu a pena. Assim como na propriedade da família Zampiva, o uso da agricultura de precisão tende a se tornar cada vez mais comum. A agricultura de precisão nos últimos anos ela vem crescendo, sim, tá? É uma tecnologia que está disponível a todos os produtores, né? Ela traz muitos benefícios, principalmente na questão de conhecer o solo, aonde ele pode investir mais, aonde ele pode ganhar mais em produtividade. Então, a agricultura de precisão vem para ajudar o produtor que quer ter um bom ganho ou um bom desempenho na agricultura. A informação é o ingrediente-chave para o sucesso no campo. E depois do episódio do Agricultura de Precisão da Cooperalfa, o programa Cooper News SC de hoje termina por aqui. Um grande e cooperado abraço para você, sua família e até amanhã.